Bem-vindos ao canal Saber Linguagem. Meu nome é Lucas Maciel, sou professor universitário e estudioso das obras do Círculo de Bakhtin. Neste vídeo, eu vou falar a respeito de algumas diferenças entre o pensamento bakhtiniano e o pensamento de Saussure. Para isso, eu já indico desde o início, se você ainda não viu, que você veja esse vídeo, Objetivismo Abstrato, que nós vamos falar bastante a respeito desse conceito. Seguindo aí na nossa exposição, embora eu tenha nomeado o título do vídeo como as diferenças entre Bakhtin e Saussure, a bem da verdade é que eu estou me baseando principalmente em um capítulo do Voloshinov, em que ele se contrapõe ao objetivismo abstrato, cujo um dos representantes é o Saussure, ou seja, o objetivismo abstrato é mais amplo do que o Saussure. E quem está fazendo essa reflexão, pelo menos aqui na base do nosso vídeo, é o Voloshinov. Ainda assim, eu coloquei como título do vídeo as diferenças entre Bakhtin e Saussure, porque o pensamento do Voloshinov ele é conhecido amplamente no Brasil como o pensamento bakhtiniano, dentro da ideia do pensamento bakhtiniano, e o Saussure é talvez o mais importante representante do objetivismo abstrato, aquele que é mais estudado no Brasil. Bom, então, na base da nossa discussão, nós vamos ter o capítulo 1, duas tendências do pensamento filosófico e linguístico, da parte 2 do livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Voloshinov, que eu estou utilizando na tradução da Sheila Grillo e da Ekaterina Américo, na edição de 2017. Nesse capítulo, o Voloshinov ele traz alguns postulados, alguns princípios, ele resume alguns princípios daquilo que ele vai denominar como objetivismo abstrato. Um desses postulados seria o seguinte: segundo o objetivismo abstrato, a língua é um sistema estável e imutável de formas linguísticas normativas e idênticas, encontrado previamente pela consciência individual e indiscutível para ela. Aqui nós temos várias questões, vários conceitos, vamos vê-los aos poucos. Primeira questão é entender a língua como um sistema estável e imutável. Falar na língua como um sistema estável e imutável é observar a língua dentro do recorte sincrônico, ou seja, dentro de um período de tempo, um espaço de tempo, um recorte temporal, o recorte sincrônico. Por exemplo, é muito comum que nós pensemos que hoje, por exemplo, nós temos as palavras você, você, se, essas formas de tratamento que se derivaram de vossa mercê, vós mercê, até chegarmos a você, você e se. A questão é que dificilmente um sujeito ele vai conseguir percorrer tão longo espaço de tempo para perceber todas essas mudanças linguísticas. Então, para um sujeito, para uma consciência individual, para um único indivíduo, a língua parece estável e imutável. Em geral, aqueles que não são linguistas, aqueles que não estudam a linguagem, eles tendem a acreditar que a língua é estável, é imutável. É um conjunto de regras fixas que eles devem seguir. E mais do que isso, como eles têm um tempo de vida relativamente curto, eles tendem a acreditar que a vida é imutável, que a língua, é imutável, ela é estável. Mas não é bem assim. Nós sabemos que no fluxo histórico a língua muda. Embora, se eu fizer como propõe o objetivismo abstrato, como propôs o Saussure, um corte sincrônico, eu tenho um escopo de língua aparentemente estável, sem mudanças, imutável, sem mudanças. Bom, essa questão da estabilidade, da imutabilidade, ela é bastante discutida aí dentro dos estudos saussurianos, mas o Voloshinov ele vai fazendo a sua leitura do objetivismo abstrato, né? E ele diz que além de observar a língua como um sistema estável e imutável, dentro desse sistema eu teria formas linguísticas normativas e idênticas. E o que o Voloshinov está entendendo por formas normativas e idênticas? O que é essa normatividade? A normatividade ele traz o exemplo da pronúncia do A na palavra arco-íris. Então, essa pronúncia do A na palavra arco-íris,
cada um de nós tem uma pronúncia individual do A. Se nós fizermos um estudo fonético apurado, nós vamos ver que porque cada sujeito tem um aparelho fonador único, cada um realiza o som de uma maneira única, tem uma voz única, cada um de nós vai, em termos físicos, produzir um som diferente. Mas é necessário que esse som do A que eu faço, que o som do A que você faz, que o som do A que todos os sujeitos façam, eles se adequem a uma norma dentro de um escopo de realização normativo, de tal maneira que ele possa ser reconhecido pelo outro como A. Então, quando uma criança está adquirindo linguagem ou quando um sujeito está aprendendo uma língua, ele tenta muitas vezes moldar a sua pronúncia, a pronúncia de um determinado fonema, a uma certa normatividade, aquilo que é esperado em termos da realização daquele som. Embora, claro, em termos factuais, em termos de fato, cada um faça uma pronúncia única. O que importa não é para o sistema linguístico essa pronúncia única, mas se essa pronúncia única segue essa normatividade e consegue se adequar àquilo que eu espero dentro daquela pronúncia. E por que é importante essa pronúncia individual do A se amoldar à norma linguística? Para que eu tenha, a partir da normatividade, uma identidade que permite que uma forma seja reconhecida como uma forma da língua. Então, que um som que eu produzo, ele seja reconhecido como outro como A. Que o som que o outro produz seja reconhecido para mim como um A. Então, nesse exemplo do A, da pronúncia do A na palavra arco-íris, o Walashinovi está falando desses dois aspectos. Da normatividade, eu me adequar àquilo que o sistema me impõe como norma, porque essa norma é importante para a identificação, para que aquilo que eu produzo seja identificado pelo outro como uma determinada forma linguística e para que eu também consiga reconhecer aquilo que o outro produz como uma forma linguística. Isso garante a unicidade da língua, isso garante a mútua compreensão entre esses sujeitos, né? Então, essa identidade normativa garante a unicidade da língua e permite a compreensão. A língua, além disso, né, ainda nesse postulado, vai dizer o Walashinovi, é um sistema encontrado previamente pela consciência individual e indiscutível para ela. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando nós aprendemos uma língua, pelo menos essa é a ideia do objetivismo abstrato, nós, digamos, encontramos aquela língua pronta. O Walashinovi vai depois se opor um pouco a isso, né? A gente vai ver isso mais à frente, em outro vídeo. Mas o que o objetivismo abstrato está dizendo? Que quando eu aprendo uma língua, quando eu vou adquirir uma língua, o sistema já está pronto. E a mim não cabe fazer considerações a respeito dessa língua. Eu preciso apenas aceitá-la. Ela é indiscutível para mim, né? Então o indivíduo recebe a língua pronta e a ele cabe apenas aceitá-la, já que a língua é normativa. Olha, o sistema linguístico, no caso da língua portuguesa, diz que a pronúncia de A deve ser realizada desse modo. Então, dentro desse escopo de variações, eu tenho que produzir um som tal que normativamente se adeque a essa norma do que é a pronúncia esperada do A, para que essa pronúncia esperada do A seja passível de reconhecimento, de identificação pelo outro, para que haja a nossa mútua compreensão. Então, o sujeito recebe a língua pronta, se adequa a ela, a ele não cabe nada além de aceitar e se adequar às normas impostas pelo sistema linguístico. Um outro postulado, né, aí é o modo como Walashinovi está lendo o objetivismo abstrato, né, vai dizer o seguinte: as leis da língua são leis linguísticas específicas de conexão entre os sinais linguísticos dentro de um sistema linguístico fechado. Então ele está falando de leis linguísticas de conexão entre sinais linguísticos, formando um sistema linguístico fechado. Mas o que é isso? Né? O que são essas leis linguísticas e como que elas ordenam sinais linguísticos dentro de um sistema fechado? O Walashinovi
vai dizer que as formas da língua são mutuamente necessárias e se complementam, formando um sistema ordenado e fechado que independe do sujeito, né? Nós vamos ver mais à frente que o ideal, aí quando eu estou pensando no sistema linguístico, o ideal é que o sistema linguístico ele se pareça muito com o sistema matemático. Olha, no sistema matemático eu tenho oposições, mais, menos, soma, subtração, divisão, multiplicação, e eu tenho determinados itens, como os numerais 0, 1, 2, 3, que cada um ocupa uma função específica dentro do sistema matemático, e esses elementos eles estão em conexão entre si, e essa conexão independe totalmente dos sujeitos que utilizam esses numerais, essas questões matemáticas, aqueles que se utilizam no sistema matemático. Olhando para esse ideal bastante racionalista, positivista, cartesiano, né, vai se buscar, de alguma maneira, transpor para a língua algo que faça a língua parecer a esse sistema. É assim, pelo menos, que o Wallashinov vai ler o objetivismo abstrato, né? E dentro dessa ideia do objetivismo abstrato, as formas da língua seriam mutuamente necessárias e se complementariam, formando um sistema ordenado e fechado que independe do sujeito. Por exemplo, no caso português, nós temos o S como marcador de plural. Então, eu tenho carro e carros. Há uma relação de complementariedade mútua entre essas duas formas, carro e carros. Uma é singular, outra é plural. E basta o S, ele já é um sinal linguístico necessário, útil e adequado para marcar essa oposição entre singular e plural, mas uma oposição ao mesmo tempo em termos de complementariedade, que formam um sistema singular e plural dentro de um sistema linguístico que é fechado e que, em tese, independe do sujeito. Né? As leis linguísticas, portanto, seriam leis de conexão entre esses sinais linguísticos. Aqui eu estou mencionando apenas uma das hipóteses de complementariedade, que seria entre o singular e o plural, no caso de um substantivo, de uma classe nominal, mas nós podemos pensar nas complementariedades em termos das desinências verbais, podemos pensar nas complementariedades fonéticas, né? Então, essas leis linguísticas, elas são leis de conexão entre os sinais linguísticos dentro de um sistema fechado. Veja, o fato de que haja singular e plural independe dos sujeitos que utilizam o singular e plural. O que importa é que dentro da língua haja uma oposição singular e plural, seja por qual marcação for. No caso da língua portuguesa, é pelo S, por exemplo, em alguns itens lexicais. Então, isso valida esse sistema linguístico, cria para ele uma relação de complementariedade singular-plural, uma complementariedade necessária dentro de um sistema fechado, que independe do sujeito. O Wallashinov, ele ainda pontua, né, que para o objetivismo abstrato, quando eles falam em sistema linguístico, eles estão olhando principalmente para questões fonéticas, lexicais e gramaticais. E aqui eu trago um outro exemplo, né? O exemplo do carro não é do Wallashinov, esse também não é do Wallashinov, eu estou trazendo. Vamos pensar na oposição fonética entre o P e o B, que me permite, por exemplo, fazer uma distinção entre pato e bato. Quando eu tenho esses dois fonemas que se opõem, que se complementam, que permitem a criação de determinados itens lexicais, de determinadas palavras, eu tenho uma relação de complementariedade, de oposição, mas também de complementariedade, que permite algo dentro do sistema. Ou seja, digamos assim, o fato de existir P e B e de ser uma distinção útil e relevante no sistema da língua portuguesa, ela independe do sujeito. O que importa é olhar, seria para o objetivismo abstrato, olhar essas questões objetivas que independem do sujeito. Ou seja, eu vou olhar, por exemplo, questões fonéticas de oposição entre fonemas, e isso correria ao largo, independeria dos sujeitos que utilizam a língua.
E, nesse sentido, as leis linguísticas elas são imanentes. A sua lógica é interna. Se eu tenho uma oposição P e B, se eu tenho uma marcação de plural com S, se eu tenho oposições em determinadas formas verbais, tudo isso é uma questão interna ao sistema, né? Assim como eu penso na matemática como um sistema fechado, com leis internas, imanentes, que independem daqueles que façam uso da matemática, ou no caso, que façam uso da língua. E o Wallerstein vai criticar isso, né? Nós veremos mais à frente ainda no vídeo, porque, diferentemente da matemática, que de alguma maneira pode talvez existir sem o sujeito, a língua só existe, né? Não que a matemática exista sem o sujeito, mas as ideias, né, matemáticas, as relações matemáticas, elas podem existir sem os sujeitos, a língua só existe via sujeito. As leis linguísticas, assim, deveriam se aproximar da matemática, obedecendo uma lógica interna ao sistema linguístico. Um terceiro ponto que o Wallerstein traz é a questão de que as leis linguísticas específicas não possuem nada em comum com os valores ideológicos. E o que o Wallerstein está querendo dizer com isso? Segundo Wallerstein, para o objetivismo abstrato, as leis linguísticas formam um sistema ordenado e lógico que deve ser aceito em sua integralidade pelo indivíduo. Nós já falamos isso lá no postulado 1. Então, o sujeito recebe o sistema linguístico. E ele recebe esse sistema linguístico em sua completude, em sua inteireza, completo. E ele deve simplesmente aceitar. Bom, em português, a oposição singular plural pode ser marcada com S. No português, eu tenho fonemas distintivos como P e B. Esses fonemas são distintivos em português. E assim por diante. Dentro desse sistema visto quase como um sistema matemático, não cabem avaliações ideológicas. Pior, melhor, bonito, feio, etc. Não. O sujeito apenas recebe esse sistema, aceita esse sistema, e o único critério com relação à avaliação do sistema linguístico é o da correção. Ou seja, se há uma correspondência de uma forma ao sistema normativo da língua. O que quer dizer isso? O som que eu pronuncio, ele se adequa àquilo que, em termos normativos e de identificação, eu reconheço como A, bom, então está correto. Ou seja, eu não estou pontuando se aquele A, digamos assim, é bonito, feio, melhor ou pior. Eu só estou dizendo aquele som se adequa a uma determinada norma, aquilo que se espera dentro da realização do som. Bom, se ele se adequa, esse é o único critério. O critério de correção, ou seja, de adequação ao que é esperado dentro do sistema linguístico. Se no sistema linguístico é esperado o S na marcação do plural de determinadas palavras, e eu coloco o S, eu faço a pronúncia do S quando eu vou falar uma palavra no plural, pronto, eu estou adequado ao sistema. Certo? O quarto postulado que o Wallerstein vai trazer é um postulado extenso, nós vamos vê-lo em partes, é o seguinte: os atos individuais da fala são, do ponto de vista da língua, apenas refrações ou variações ocasionais ou simplesmente distorções das formas normativas idênticas. Entre o sistema da língua e sua história não existe nem conexão nem motivos em comum. Eles são alheios entre si. Vamos ver, né? Primeiro essa primeira parte aí da afirmação. Os atos individuais da fala são variações ocasionais ou simples distorções das formas normativas idênticas. Voltando ao nosso exemplo do A, o que importa não é a minha voz individual, não é a sua voz individual, não é a voz individual de cada um que pronuncia o A. O que importa é aquilo que, dentro de cada pronúncia individual, é normativo e idêntico. O normativo idêntico é da língua. O que é individual e irrepetível é da subjetividade de cada um que se utiliza da linguagem e deve, portanto, ser desconsiderado.
Eu só devo considerar o idêntico e o normativo. O subjetivo, o individual, o irrepetível deve ser desconsiderado, para que eu fique com um sistema linguístico, entre aspas, puro, abstrato, que independa dos sujeitos, que não leve em consideração as suas particularidades, que não leve em consideração as suas subjetividades. O que importa no uso individual que cada um faz, em cada pronúncia que cada um faz, em cada forma linguística que cada um faz, em cada item lexical que cada um seleciona na execução dos seus enunciados orais ou escritos, é o que é recorrente. As individualidades devem ser desconsideradas. Como está colocado aí no início do postulado, né? Os atos individuais da fala são variações ocasionais ou simples distorções. Então, aquilo que é um individual, ele deve ser desconsiderado, ele é acessório. Ele não é relevante para o sistema linguístico, que vai se pautar apenas pela identidade normativa. Como decorrência desse postulado, nós vamos ter que entre o sistema da língua e a sua história não existe nem conexão, nem motivos em comum. A história da língua e o sistema linguístico, eles são alheios entre si. Se eu olho em um determinado momento do tempo e existem algumas formas linguísticas que já são úteis, que já são adequadas, que já servem ao sistema, e o sistema é perfeito e fechado, não existiria motivo para mudança. Ora, pensemos assim. Se há séculos atrás, vossa mercê já era uma forma adequada de tratamento e dentro daquele sistema linguístico, daquele momento no tempo, ela tinha uma validade, uma utilidade, ela estava racionalmente colocada dentro do sistema lógico do sistema linguístico daquele momento, não haveria razão para a mudança. A mudança é ilógica. E quem faz essa mudança? O indivíduo. Né? E justamente ali naquilo que o objetivismo abstrato está buscando desconsiderar, esses matizes individuais, essa realização individual, é que vai levar à mudança. Agora, se num momento do tempo, em um corte sincrônico, a língua é perfeita, é lógica, o sistema é fechado, não existe motivo para essa mudança. Essa mudança é ilógica. Se o sistema sincrônico é lógico, a mudança diacrônica, a mudança ao longo do tempo, a mudança diacrônica é ilógica. A passagem de uma forma a outra, vai dizer o Walashínov, conforme ele entende o objetivismo abstrato, para o objetivismo abstrato, a passagem de uma forma a outra seria involuntária e inconsciente. Os sujeitos não percebem, digamos, que estão, vamos dizer assim, errando, estão saindo do sistema e inconscientemente começam a realizar formas linguísticas não previstas e, por vezes, essas formas linguísticas não previstas, que estão erradas, digamos assim, do ponto de vista do sistema, porque o sistema é perfeito, elas podem acabar se disseminando e se tornando parte daí do sistema linguístico. Mas veja, o sistema já era fechado. Se as pessoas mudaram, é porque houve erro. Houve um erro ali na pronúncia, na execução, na realização individual de cada um da língua. E foi por isso que houve a mudança. Exemplo. Se o sistema já prevê hoje o S como marcador de plural, por exemplo, na posição carro-carros, garantindo formas mútuas e complementares, singular e plural, por que mudar? Seria, segundo Walashínov, como mudar uma fórmula matemática, o que cria um novo sistema. Então não existe razão para essa mudança. Essa mudança, do ponto de vista do sistema, se o sistema é lógico, é ilógico. E aqui ele traz um exemplo do alemão. Né? Ele vai dizer, lá no século XV e XVI, eu tinha uma oposição, né, no alemão estivá e vara, que é eu fui, nós fomos, uma forma de singular e uma forma de plural. Elas se complementavam mutuamente como singular e plural. Aí no século XIX eu continuo com o ivara, mas eu passo do estivar para estivar. Ou seja, houve uma mudança. Segundo o Walashínov, essa mudança acontece por um erro por analogia. Então, enquanto no plural eu tinha o R,
Os sujeitos, os indivíduos ali começam a colocar esse R também no singular. E acabam mudando essa forma, e essa forma acaba se disseminando e depois vem a ser a forma disseminada. Mas, se no século XV e XVI eu tenho uma oposição de complementação mútua entre singular e plural dentro de um sistema fechado, já está adequado, não haveria razão para eu mudar. Bom, mas tá bom, agora no século XIX eu tenho uma nova complementação mútua necessária que marca adequadamente singular e plural e que pode vir a mudar também. Em cada momento do tempo, a oposição singular e plural está dentro do sistema fechado. Então tem um sistema fechado no século XV, tem um sistema fechado no século XIX. Entre o século XV e o XIX, essa mudança de um ao outro ocorre de uma maneira, digamos, ilógica. Porque se no corte sincrônico, no momento do tempo, é lógico, na mudança diacrônica seria ilógico. Portanto, haveriam dois sistemas diferentes. A lógica do sistema sincrônico, Ishvar, Ivarra e Ishvar, Ivarran, e a ilógica das mudanças linguísticas. Agora eu vou passar a olhar cada uma dessas postulações do objetivismo abstrato e dizer como, pelo menos, eu leio que o Wallashinov se opõe a elas. Então, a primeira oposição que nós vimos foi a seguinte. Desculpa, o primeiro postulado que nós vimos do objetivismo abstrato seria o seguinte. A língua é um sistema estável e imutável de formas linguísticas normativas idênticas encontrado previamente pela consciência individual e indiscutível para ela. Para o Wallashinov, o que importa não é a imutabilidade, a estabilidade do sistema, mas justamente a mutabilidade, a atualização que o indivíduo faz toda vez que mobiliza a língua ao realizar um enunciado concreto. O que o Wallashinov está dizendo? O que os membros do círculo vão dizer, do círculo de Bakhtin vão dizer? O que importa, se a língua fosse estável, imutável, se ela não pudesse ser adaptada a cada momento do tempo, a cada interação discursiva específica entre sujeitos específicos que falam e escrevem com propósitos comunicativos específicos, ela não serviria. É justamente o fato de que eu posso atualizá-la, mudá-la, valorá-la em cada interação discursiva que faz com que ela seja útil. Então, eu posso estudar o sistema linguístico? Posso, mas do ponto de vista do Wallashinov, do ponto de vista do círculo, o mais interessante da língua não é a sua imutabilidade, mas justamente a sua mutabilidade, o fato de que eu posso atualizá-la, modificá-la, matizá-la, valorá-la, colocá-la nos meus enunciados concretos e individuais que estão sempre moldados por uma situação comunicativa específica, por um contexto enunciativo específico. Né? Então, eu não escolho só, por exemplo, realizar um determinado som, mas eu penso como realizá-lo naquela interação, inclusive que entonação eu darei para uma determinada palavra. Eu não olho só para a normatividade do sistema, mas eu olho para a interação discursiva que eu estou buscando naquela realização da língua. Então, a língua, mais do que para mim um sistema, ela é um meio de interação discursiva. O segundo postulado, né, é que as leis da língua são leis linguísticas específicas de conexão entre os sinais linguísticos dentro de um sistema linguístico fechado. O Wallashinov reconhece a validade de estudar o sistema linguístico, mas observa que a própria existência do sistema só faz sentido se serve para o uso dos indivíduos que a mobilizam. Então, tudo bem, existe o sistema, eu posso imaginar a existência, ainda que abstrata, teórica desse sistema. Mas esse sistema só é válido se existem sujeitos que utilizam. Então, a impressão que fica é que existe uma crítica. Ora, você está olhando para o sistema, mas o mais importante não é o sistema, é o uso que se faz desse sistema. Porque esse sistema só existe porque existem sujeitos que se utilizam dele. Então, o mais importante não é
o recorrente, o normativo. É a utilização que eu faço desse sistema. Um terceiro postulado, né, do objetivismo abstrato vai dizer que as leis linguísticas específicas não possuem nada em comum com os valores ideológicos. Isso vai diametralmente em oposição àquilo que o Walashikov, que o Círculo acreditam. Para o Walashikov, apenas empregamos a língua com valores ideológicos. Por exemplo, nós selecionamos as expressões moreno, negro e preto a partir de valores ideológicos e não observando se são formas adequadas ao sistema linguístico. Sim, existem essas formas na língua portuguesa, moreno, negro ou preto, mas eu não vou utilizar essas palavras apenas olhando assim, olha, essa palavra aí está adequada, ela existe no português. Nós só fazemos isso, segundo o Walashikov, quando nós estamos iniciando o estudo de uma língua estrangeira. Então eu olho para aquela determinada palavra, para aquele item lexical e falo, olha, ele existe, acho que dá certo aqui. Mas aquele que já domina uma língua, que nasceu naquela língua, ou que tem influência naquela língua, ele não vai se pautar apenas pela questão da normatividade, mas pelas questões ideológicas. Eu sei que existem pesos ideológicos diferentes para as palavras moreno, negro ou preto. E eu vou saber utilizá-las, ou talvez não saiba, mas enfim, eu sei que existem pesos diferentes a cada utilização dessas palavras, e eu vou moldá-las a partir dos meus interlocutores, a partir da situação da comunicação discursiva específica. E, inclusive, eu posso utilizar dessas palavras algumas diferentes com determinados interlocutores, eu posso fazer um uso diferente no decorrer da minha vida, ou seja, eu não estou olhando só para o normativo, eu estou olhando para o ideológico, né, para a interação discursiva que é sempre ideológica, sempre marcada pelos aspectos sociais e ideológicos. No quarto postulado do objetivismo abstrato, nós temos os atos individuais da fala são, do ponto de vista da língua, apenas refrações e variações ocasionais ou simplesmente distorções das formas normativas idênticas. Para Walashikov, o sistema apenas existe por meio dos enunciados individuais. Ou seja, eu posso até teoricamente pensar num sistema abstrato, mas o sistema abstrato ele só existe nas enunciações individuais, nos enunciados individuais. Então, se eu desconsiderar o individual, eu não vou chegar nem ao sistema. O sistema eu derivo abstratamente, teoricamente, a partir dos enunciados individuais, dos enunciados concretos, dos enunciados realmente falados ou escritos por determinados sujeitos. Então, ele se contrapõe a essa desvalorização da individualidade, porque o sistema só existe na individualidade. E é a partir dessa individualidade que eu posso buscar uma abstração teórica que generalize determinados pontos que eu vou chamar genérica e abstratamente de sistema linguístico. E ainda no quarto postulado, nós temos, né, entre o sistema da língua e sua história não existe nem conexão nem motivos em comum. Eles são alheios entre si, como nós vimos lá no exemplo do alemão. Então, em um momento do tempo eu tenho no quarto sincrônico uma oposição singular plural, em outro momento do tempo eu tenho uma oposição singular plural, e entre esses dois sistemas sincrônicos, século XV e século XIX, não existe uma lógica para essa mudança, né? Porque se o sistema está perfeito no século XV, ele não deveria ser outro no século XIX. Mas o que o Walashikov vai dizer? A mudança linguística ela não é externa ao sistema, algo indesejável, mas ela é interna. Pois são os indivíduos que realizam o sistema. O sistema só existe via indivíduos, por meio dos indivíduos, por meio das nossas falas, por meio dos nossos textos. E nós vamos mudando esse sistema, modulando esse sistema, impondo a nossa individualidade a esse sistema conforme as nossas necessidades comunicativas, conforme as nossas necessidades sociais. Então, por exemplo, hoje, uma das questões que nós discutimos é, por exemplo, a questão do chamado gênero neutro. Todes, por exemplo, ao invés de todos, e em outras marcações de pronomes também. Veja, essas normas, essas formas que ainda não existiam, que vêm existindo agora, elas podem levar a uma mudança. Essa mudança é ilógica?
segundo Walashino, não. Elas atendem a objetivos comunicacionais, sociais, ideológicos. Nós mudamos a língua porque a língua é cultural e ela precisa se amoldar à nossa cultura, representar a nossa cultura. Então, não é algo inesperado, algo indesejado, é próprio da existência da língua a sua perene e constante mudança. Né? A língua nunca está parada. Ele ainda vai dizer, né, no capítulo seguinte aí, de Marxismo e Filosofia da Linguagem, que entender, falar do corte sincrônico, né, olhar a língua em determinado momento do tempo, como se ela fosse estática, é só uma abstração. Porque nunca a língua está parada, ela está em perpétuo movimento. E como ela está em perpétuo movimento? Através de todos os sujeitos, de todos os indivíduos que mobilizam a língua, que falam, que escrevem o tempo todo e que, portanto, estão mobilizando, atualizando, diria até atualizando dialeticamente a língua em cada momento do tempo, fazendo com que essa língua sirva aos propósitos comunicativos, que são sempre sociais e ideológicos, dos sujeitos que empregam a linguagem. Bom, para o vídeo de hoje seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa não ficou claro, comente aí abaixo do vídeo. Eu vou deixar na descrição a referência do primeiro vídeo que eu indiquei no início. Me sigam nas redes sociais, eu sempre estou postando conteúdos a respeito das reflexões do círculo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me procure nas redes sociais. Diga aí ao final do vídeo se você gostou. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço.